Oi, gente, tudo bem? Esse é um vídeo para te ajudar a entender como proceder quando você tiver que fazer a interpretação de uma crônica histórica. Especificamente nesse daqui, a gente vai trabalhar com um trecho de uma crônica histórica do Fernão Lopes, na qual ele vai falar sobre o amor de Dom Pedro I de Portugal e Dona Inês de Castro. Bom, a primeira coisa que eu quero que você sempre tenha em mente quando você tiver que fazer uma resolução de questão que vai trabalhar ali com o domínio do texto histórico de caráter literário ou que vai estar relacionado ao domínio da literatura e os textos da literatura propriamente ditos, aqueles que são ficcionais e que têm a função poética da linguagem como elementos predominantes, é que é muito importante você ir para o texto ciente de o que é que você tem que fazer com ele. Por isso, primeiro, leia o enunciado. E se a questão for uma questão objetiva, de múltipla escolha, de falso ou verdadeiro, leia as declarações primeiro e depois vá para o texto. Então, nesse caso, antes de te apresentar o texto do Fernão Lopes, eu vou te apresentar quais são as questões. Na primeira, olha só o que é que se busca. No ponto de vista de Fernão Lopes, são amores compostos. Então, aqui está se buscando qual é a opinião de Fernão Lopes a respeito de algo que vai ser chamado provavelmente no texto de amores compostos. Então, a gente vai procurar essa informação declarada no texto ou os elementos do texto que vão permitir a gente deduzir qual é o ponto de vista de Fernão Lopes a respeito do que são amores compostos. A segunda questão, que a gente vai trabalhar com o trecho da crônica, diz o seguinte: segundo o texto de Fernão Lopes, qual o principal motivo para o amor acabar? Então, de novo, a gente vai buscar informações declaradas no texto ou informações que permitam se deduzir qual é o principal motivo para o amor acabar, de acordo com o ponto de vista que o Fernão Lopes está desenvolvendo. Tudo bem aí? Então, vamos agora para a leitura do texto. Porque semelhante amor, qual é o rei Dom Pedro teve a Dona Inês, raramente se acha em alguma pessoa. Disseram os antigos que nenhum amor tão verdadeiro houve como aquele, pois nem a morte, nem o grande espaço de tempo tiraram-na da memória dele. E se algum disser que muitos já foram, que amaram tanto ou mais, assim como Ariadne e Dido, responde-se que não falamos em amores compostos. Opa, uma das questões era sobre amores compostos, não é isso? Então vamos prestar atenção aqui. Os quais alguns autores abastados de eloquência e florescentes em bem ditar, ordenaram segundo lhes aprouve, dizendo em nome de tais pessoas razões que nunca nenhuma delas pensou. Mas falamos daqueles amores que se contam e leem na história, que seu fundamento tem na verdade. Então, o que é que o Fernão Lopes está dizendo aqui para a gente, nesse primeiro parágrafo? Que ele vai falar sobre um amor que raramente se acha, que alguns dizem ter sido o amor semelhante ao amor de Ariadne e Dido, mas olha só, Ariadne e Dido são personagens mitológicos. Ariadne é a princesa mítica da ilha de Creta, que auxilia, segundo se conta na história do Minotauro, o herói Teseu a conseguir matar o Minotauro e, principalmente, entrar e sair do labirinto. Esse é o papel da Ariadne. Ela vai dar para o Teseu um grande novelo de linha, e aí o Teseu vai usar essa linha como guia. Ele amarra ali na entrada do labirinto, vai desenrolando esse novelo, e quando ele consegue encontrar o Minotauro, que ele mata o Minotauro, ele vai voltar, ele vai encontrar o caminho de volta, seguindo essa linha que a Ariadne deu para ele e que ele foi desenrolando no caminho de ida. Já Dido é uma personagem que vai estar relacionada ao mito do Enéas. O Enéas era um dos príncipes de Troia, um dos poucos que vai sobreviver à guerra, né, à invasão dos gregos lá com o cavalo de Troia. E Enéas, ele vai receber uma missão dos deuses, fundar uma nova Troia, que vai ser a cidade que vai gerar a cidade de Roma no futuro. Só que entre sair de Troia, fugindo da guerra, e conseguir fundar Roma, Enéas vai passar por muitas aventuras. E uma das paradas que ele faz nessa longa viagem é no reino de e os dois se apaixonam.
Acontece que Teseu abandona Ariadne e Enéas, por ordem dos deuses, abandona Dido. Então, esses amores são trágicos para Ariadne e para Dido. A gente sabe também que o amor da Dona Inês com Dom Pedro não teve um fim muito bom. Dona Inês foi assassinada por causa do seu relacionamento com o príncipe Pedro, mas ele nunca abandonou. Nunca houve o término desse relacionamento, como aconteceu com a Ariadne e Dido. E aí, não somente o Fernão Lopes diz que, olha, esse amor é mais do que o de Ariadne e Dido, porque nunca houve essa separação definitiva, como ele está dizendo que, olha, esses amores de Ariadne e Dido são amores compostos. O que ele está declarando aí como amores compostos? Os quais alguns autores abastados de eloquência, de boa capacidade de falar e florescentes em bem ditar, ordenaram segundo lhes aprouve, dizendo em nome de tais pessoas razões que nunca nenhuma delas pensou. Então, os amores compostos são aqueles que foram compostos, que foram criados, que foram inventados por autores que sabem manejar as palavras e que pensaram em falas, eles criaram pensamentos para os seus personagens e apresentam no seu texto falas e pensamentos que nunca nenhuma dessas personagens pensou na vida real. Então, se a gente for pensar no gabarito, olha só, não são amores racionalizados, não são amores trágicos, não são amores arrebatados. Amores compostos são amores fictícios, cujos relatos são organizados segundo a imaginação de escritores habilidosos e expressivos. São aqueles abastados de eloquência e florescentes no bem ditar. Ok? Mas continua o Fernão Lopes depois de dizer para a gente, olha, eu vou te contar uma história real, eu vou te contar uma coisa que tem fundamento na verdade, que não é ficção. Este amor verdadeiro houve é o rei Dom Pedro, a dona Inês, que dela se enamorou sendo casado e ainda infante. Se, como ouviste no começo, ele perdia dela a vista e a fala, sendo alongadas as separações, que são o principal motivo de se perder o amor, olha só então, a outra questão perguntava qual era o principal motivo do amor acabar, de se perder o amor. Então vamos prestar atenção nesse trecho aqui. Ele nunca cessava de lhe enviar recados, como tendes ouvido. Quanto tempo depois trabalhou para podê-la ter? E o que fez por sua morte e quais justiças naqueles que foram culpados pela morte dela, indo contra seu juramento, são bons testemunhos do que nós dizemos. E sendo lembrado de honrar seus ossos, pois lhe jamais fazer não podia, mandou fazer um monumento d'alva pedra, todo muito sutilmente obrado. Obrado, gente, significa trabalhado artisticamente. Foi feita uma obra artística em cima desse monumento e essa obra artística, ela é sutil, ela é delicada, tá? Pondo sobre a tampa de cima a imagem dela com a coroa na cabeça, como se fora rainha. E este monumento mandou pôr no mosteiro da Alcobaça, não à entrada onde jazem os reis, mas dentro da igreja à direita, acerca da capela Mor. Vamos observar o que foi dito a respeito de por que o amor acaba, sendo alongadas as separações, que são o principal motivo de se perder o amor. Então, o principal motivo de se perder o amor, o principal motivo do amor acabar, são as separações, representada aí na oração que fala sobre o se perder o amor pelo pronome relativo que. Então, a gente tem nas alternativas a palavra separação? Eita, não tem. Mas olha só, não é a morte, não são as diferenças de personalidade, não são as responsabilidades e deveres sociais. É o distanciamento físico. Houve aqui o uso de uma expressão sinônima, o distanciamento físico prolongado. Alongada, olha que está repetida aqui a ideia de alongamento, de duração, e separação como distanciamento físico. Bom, essas eram as duas questões, mas eu acho que talvez você esteja curioso a respeito de como é que termina esse trecho do texto do Fernão Lopes. O que aconteceu depois que el-rei Dom Pedro mandou fazer um monumento mortuário para a Dona Inês? E fez trazer o seu corpo do mosteiro de Santa Clara de Coimbra,
onde jazia, o mais honradamente que pôde, acompanhada de grandes fidalgos e muita outra gente, e donas e donzelas e muita cleresia. Cleresia, gente, é o conjunto dos clérigos, dos religiosos. Pelo caminho estavam muitos homens com círios nas mãos, círios são tochas, de tal maneira ordenados que seu corpo foi todo o caminho por entre círios acesos. Então, em nenhum momento do caminho, o corpo de Dona Inês deixou de ter esse acompanhamento pelas tochas, pelas luzes das tochas. E assim, chegaram até o dito mosteiro, onde, com muitas missas e grande solenidade, seu corpo foi deposto naquele monumento. E foi esta a mais honrada transladação que até aquele tempo em Portugal fora vista. Transladação é esse transporte de um lugar para outro, de alguma coisa, nesse caso do corpo de Dona Inês, o transporte mais honrado, que recebeu mais honrarias até aquele momento em Portugal, foi o traslado do corpo de Dona Inês do mosteiro de Santa Clara de Coimbra até o mosteiro de Alcobaça. Mandou também ao rei fazer outro tal monumento semelhante e tão bem obrado para si, e o fez pôr acerca do dela, para quando morresse o deitarem nele. Pera, gente, é a forma antiga da preposição para. Então o rei mandou fazer esse monumento, mandou fazer com que esse monumento fosse colocado ao lado do monumento mortuário de Dona Inês, para que ele fosse enterrado ao lado dela quando ele falecesse. E morreu o rei Dom Pedro numa segunda-feira de madrugada, 18 dias de janeiro da era de 1405 anos. E aí, gente, não está errada aqui a digitação, não se deixou de marcar aí a separação de sílabas. Ele usava 400, 4 vezes a quantidade de centos, tá? Da era de 1405 anos, havendo 10 anos e 7 meses e 20 dias que reinara, e 47 anos e 9 meses e 8 dias de sua idade. E mandou-se levar aquele mosteiro que dissemos, e lançar em seu monumento, que está junto com o de Dona Inês. E esses monumentos, eles existem até hoje no Mosteiro de Alcobaça, gente. Eles são um dos elementos ali de atrativo turístico que esse mosteiro tem e também um dos grandes atrativos turísticos de Portugal. A gente vai ficar por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender como fazer esse processo de organização da sua resolução de questão. Empregue esse método quando você for fazer resoluções de questões em seus exercícios e em suas avaliações. Bom estudo, um beijo, até a próxima.